Começamos hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. De hoje até o dia 5 de outubro, a Rede Diário de Comunicação abre espaço para os 9 candidatos apresentarem suas propostas e discutir os problemas da cidade. A candidata Vanessa Graziotin, que está aqui conosco, do PCdoB, abre essa segunda rodada. Vanessa concorre à Prefeitura pela coligação Melhor para Manaus, que tem como candidato a vice-prefeito Vital Melo, do PT. Aqui conosco está também o jornalista Mário Adolfo Filho, que vai dividir essa entrevista comigo, Márcia Guimarães. Candidata, vou começar aqui pelo assunto das pesquisas. 2 pesquisas recentes apontaram um empate técnico entre a senhora e o candidato Arthur Neto. Como é que a senhora avalia, encara o resultado dessas pesquisas? A senhora acredita, vê uma credibilidade nelas? E a que a senhora atribui essa evolução aí na intenção de votos de uma diferença de 10 pontos, não é? Na realidade, a minha manifestação, e eu recebo as pesquisas de uma forma muito tranquila e serena. Mesmo porque eu tenho convicção, depois de muitos anos disputando eleições, de que pesquisa é muito o retrato do momento, não é? E que ela não deva influenciar na forma de fazer campanha. Eu acho que a forma de fazer campanha deve ser uma forma permanente e cada vez num crescente, não é? Claro que eu recebo de uma forma muito feliz, mas muito serena, porque sei que nós temos em torno de 15 dias pela frente e estamos entrando exatamente no momento onde as pessoas, os eleitores, as eleitoras vão prestar mais atenção nos candidatos, não é? Então, da mesma forma, como eu recebi pesquisas anteriores que me colocavam na segunda colocação, eu, serena, tranquila, eu recebo também essa notícia de que há um empate. E nós já sabíamos, porque nós temos também um monitoramento interno. Nas últimas semanas, a campanha tomou áreas de acusações, né? Tanto pelo lado da senhora como pelo candidato Arthur Virgílio. Eu queria que a senhora explicasse de fato o que aconteceu e o que a senhora viu naquele dia. Eu lamento que tenha a campanha tomado esse rumo. Aliás, se o candidato adversário tivesse ido a público e pedido desculpas por um ato de um cabo eleitoral seu, nós teríamos eu particularmente, colocado um fim naquela história. Mas não foi isso que aconteceu. O fato aconteceu, acho que no dia 11, quando tivemos um debate na rede em tempo de comunicação, e quando eu chegava ao debate, como cheguei a todos os debates anteriores, com o vidro do carro que me conduzia aberto, eu cumprimentando todos os eleitores, não apenas o pessoal ligado à minha campanha, mas dos demais candidatos que concorrem ao mesmo cargo, eu me deparei com algumas pessoas gritando palavras de ordens ofensivas contra mim. E em determinado momento senti algo atingir no meu rosto, que não sabia exatamente o que era, né? Foi o momento em que eu me recolhi para dentro do carro, porque não atingiu só o meu rosto, atingiu o meu olho também, não é? E me recolhi e passei a mão e vi que era uma gosma. Aí eu falei, meu Deus, será que eu fui atingida por um ovo? Essa foi a minha primeira reação, porque era noite e eu não sabia exatamente qual era o conteúdo daquilo que tinha me atingido. E depois eu fiquei sabendo que a pessoa foi identificada e conduzida até a polícia. A polícia foi até a pessoa e a pessoa deu um nome errado. A pessoa mentiu à polícia, não é? E a pessoa foi identificada porque fotografada foi não empunhando a bandeira do candidato que apoiava, mas segurando uma bruxa, não é? Uma boneca, como se fosse eu, numa atitude depreciativa à minha imagem e à minha pessoa, numa atitude desrespeitosa a mim. O que fica claro que havia ali na frente da televisão, no local do debate, pessoas que foram organizadas não para aplaudir o seu candidato, e sim para me agredir. E isso tudo que eu estou dizendo está comprovado. Primeiro, que o rapaz deu um nome falso. Segundo, no dia seguinte, quando foi depor, ele teve que reconhecer que o nome dele não era aquele, né, deu um nome verdadeiro e é uma pessoa vinculada à campanha do candidato adversário, do candidato do PSDB. Eu lamento profundamente o fato. E mesmo lamento mais ainda que depois desse episódio, o candidato cuja essa pessoa possível, que tenha sido possível agressor a mim,
tenha lançado uma primeira versão chamada Farsa dos Ovos e depois uma segunda versão. E proibido que foi pela Justiça Eleitoral de divulgar aquilo que ele chama de farsa, ele desobedeceu à Justiça Eleitoral e até hoje continua distribuindo panfletos que já foram proibidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu lamento profundamente o que aconteceu, porque primeiro sofri uma agressão física e segundo, uma agressão em relação à minha pessoa, ao meu caráter, né? Duvidando, inclusive levantando uma segunda versão de que uma garota de 20 anos de idade, ligada não ao meu partido, mas ao Partido dos Trabalhadores, teria feito aquilo contra mim para acusar o outro candidato. Lamento muito. Quero dizer que nesses anos todos em que participei de processo eleitoral, nunca vivi nada semelhante. Mas, repito, fizemos a denúncia naquela mesma noite, as pessoas que estavam do lado de fora fizeram a denúncia na polícia, né? Encaminhamos ao Tribunal Regional Eleitoral e tenho a convicção plena de que tudo ficará comprovado, que eu fui agredida efetivamente e que haviam pessoas comprovadamente ligadas à campanha do candidato adversário que portavam, repito, não instrumentos para elevar a condição de seu candidato, mas instrumentos apenas para me agredir pessoalmente. Candidata, já que a gente entrou nessa questão do episódio da agressão, a senhora tem acompanhado as investigações? O que a senhora sabe do andamento das investigações em relação a essa denúncia? Olha, o que eu fiz foi prestar depoimento à delegada, né? Eu fui convidada a prestar depoimento, prestei o meu depoimento, disse exatamente isso que eu estou dizendo aqui, os fatos que aconteceram e está sendo investigado. E eu espero que num curto espaço de tempo a polícia possa chegar à conclusão e mostrar a verdade. Agora, o fato é que eu fui agredida e nós temos provas mais do que suficientes, não apenas com algo que atingiu o meu rosto, mas agredida por pessoas comprovadamente ligada à candidatura de um dos meus adversários. Candidata, gostaria de saber, na visão da senhora, qual a sua opinião sobre o mandato do prefeito Amazonino Mendes? O que a senhora acha que foram os principais avanços e quais as principais falhas dessa administração? Olha, lamentavelmente, o atual prefeito, que apoia também a candidatura do meu adversário, durante a campanha de 2008 prometeu muita coisa. Prometeu muita coisa ao povo da nossa cidade, mas infelizmente das suas promessas pouco foram cumpridas, não é? Então é óbvio que eu tenho muitas críticas e acredito até que em determinados setores o prefeito ele tem trazido e prejudicado muito a nossa população. Eu poderia usar aqui como exemplo a questão da água. A questão da água é algo muito sério e que eu considero criminoso. Porque muita gente, centenas de milhares de famílias da cidade de Manaus, principalmente nas zonas leste e norte, não tem água na torneira. Apesar de que o mais difícil já foi feito. O governo do estado, em parceria com o apoio do governo federal, na tentativa de ajudar a resolver o problema e levar água para a casa das pessoas, porque é um absurdo que a gente viva em Manaus, que é a cidade mais banhada por água de todo o planeta. Está aqui na nossa frente o maior rio do mundo e que as pessoas ainda não tenham água canalizada nas suas casas. Então, alguns anos atrás, o governo do estado, inclusive em acordo com a própria administração municipal e com o apoio financeiro do governo federal, construiu uma nova estação de captação de água, porque até então nós só tínhamos uma estação, que é aqui na Ponta do Ismael, no bairro da Compensa. Então foi construída outra estação de captação, outra unidade de captação, uma estação de tratamento e 5 grandes reservatórios, além de todo o anel de reforço, que significa isso, grande parte da canalização. O que faltaria somente a casa das pessoas serem ligadas a essa canalização. E eu estou falando de um projeto que todos conhecem como o PROAMA, não é? E por quê? Que tudo isso está pronto, que o mais caro já foi feito e as pessoas não têm água na sua casa. Porque falta prefeito em Manaus. Porque falta um prefeito que tenha responsabilidade e compromisso com as pessoas e que sente com a empresa concessionária, que sente com o governo do estado e assine um acordo para que a água chegue até a casa das pessoas. Ao invés de fazer isso,
O que foi feito? Um quarto termo aditivo ao contrato, houve uma mudança societária, né, das empresas que controlam a concessão, que detêm a concessão de água e esgoto na cidade de Manaus e ampliaram e majoraram a taxa de esgoto em 100%. Então isso é um absurdo. Este mesmo prefeito que faz isso, que não deixam que as pessoas tenham água nas suas casas, deixou de construir as 1.000 creches que foram prometidas. 1.000 creches que ele prometeu durante a sua campanha eleitoral, não construiu nenhuma. Mas mais do que isso, o programa Saúde da Família, que muitos pensam que está prejudicado apenas por conta da desativação de inúmeras casinhas da família, não é só isso não, é todo um programa que está desmontado na cidade de Manaus, o que significa dizer que a parte muito importante da saúde, que é a assistência primária, deixa de ser feita porque a prefeitura não faz. Ou seja, são muitos problemas e por isso eu tenho uma avaliação muito crítica à atual administração. Agora é óbvio, tem alguns programas que são programas bons e esses programas devem continuar na minha administração, caso seja eleita pela vontade de Deus e do povo querido da minha cidade. Candidata, então, só retomando essa questão do PROAMA, a senhora atribui o não funcionamento do PROAMA a uma falta de acordo por parte do prefeito somente? Exatamente, porque o poder da concessão é da Prefeitura Municipal de Manaus. A Prefeitura tem força suficiente para convocar a empresa e exigir que a empresa assine um contrato com o governo do estado para a compra dessa água produzida pelo PROAMA. O ensejo aqui, a senhora citou a questão das creches também, entre as suas propostas está a construção de 100 creches, se eu não me engano, não é? Quanto vai custar isso para a Prefeitura? A senhora já tem um levantamento do custo? Como é que vai funcionar a manutenção também? Quanto vai ser o custo disso? Não, já temos levantamento, sim. E essas creches, elas não serão construídas, no mínimo 100 creches. Eu falo que imediatamente, assim que assumir, eu tenho condições de construir 50 creches. E no decorrer do mandato, em torno de 100 creches ou até um pouco mais. Isso por conta da parceria que nós vamos fazer com o governo federal através do programa Brasil Carinhoso. Em torno de 70% a 80% do custo de cada creche terão os seus recursos repassados pelo governo federal, né? Que repassará não apenas o custo da obra da creche, mas também grande parte do custo da manutenção, no 1 ano e meio de funcionamento de cada uma das creches. E a partir daí, a creche ela funcionará igual funciona o ensino fundamental. Ela será inserida, estará incluída no Fundo da Educação do Brasil, ou seja, virão recursos do governo federal para manter as creches, assim como vem recurso federal para manter o ensino fundamental. E a prefeitura tem que garantir a sua contrapartida, o que no meu entendimento não é um gasto. Não deve ser visto como um gasto, deve ser visto sim como um investimento, porque nós estamos falando aqui das crianças recém-nascidas, daquelas que nascem até os 3 anos de idade. Essa é a nós que somos mulheres, que somos mães, sabemos que essa é a fase mais importante do desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano. Então, se ela tiver cuidado, se ela for bem tratada nesse período, ela sem dúvida nenhuma será uma criança muito mais inteligente, com muito mais habilidade no aprendizado e também com uma personalidade assim muito mais segura, muito mais firme. Candidata, o candidato do PSDB vem propagando que ele nunca deixou um mandato pela metade. Se a senhora for eleita, a senhora cumpre o mandato de prefeito até o final? Pensa em uma reeleição ou voltaria ao Senado? Ele nunca deixou um mandato pela metade porque o povo do nosso querido Amazonas não quis. Porque quando ele estava na metade do mandato de senador, ele concorreu ao cargo de governador do estado do Amazonas. Será que ele, vencendo as eleições, ele deixaria de assumir o governo para continuar no mandato de Senado? Creio que não. Uma coisa que vem sido muito defendida na sua campanha é a questão da parceria, né, com o governo estadual, o governo federal. E em 2010 houve um início, uma tentativa, digamos assim, de uma reedição da ação conjunta entre o prefeito Amazonino Mendes e o governador Maziz, que seria, o foco principal seria a recuperação das ruas, o que acabou não ocorrendo, não é?
e acabou sendo esquecida. O que leva a senhora a acreditar que dessa vez uma parceria com o governo do Estado funcionaria, uma reedição, digamos assim, dessa ação conjunta, né? É uma convergência de projetos políticos, é uma convergência de ideias políticas. A ação conjunta não deu certo agora, como não deu certo antes, porque projetos políticos são diferentes. E nós aqui já falamos de alguns exemplos. Nós já falamos da água, do problema da água, que basta um acordo, nada mais do que isso, um acordo firmado entre prefeitura e governo do estado para que o povo de Manaus toda a gente da cidade de Manaus tivesse água na sua casa. Mas além disso eu posso citar outros exemplos também, o modal ou os modais para o transporte coletivo. Desde que Manaus foi escolhida como uma das 12 sedes da Copa do Mundo, o governo federal disponibilizou recursos para serem investidos no transporte coletivo, para melhorar a mobilidade urbana. E eu acompanhei muito de perto, porque todas as vezes que qualquer ministro vinculado à Copa do Mundo vinha a Manaus para reunir com o prefeito e com o governador, eu, como parlamentar federal, acompanhei todas as reuniões e vi como foi difícil chegar ao acordo do governo do estado ficar com a responsabilidade do monotrilho e a prefeitura ficar com a responsabilidade do BRT, o que fez, infelizmente, com que as obras até hoje não tivessem sido iniciadas, né? E qual, portanto, a garantia que eu dou de que essa parceria se efetivará? E aí entra mais uma vez o porquê que eu me dispus, porquê que no dia 30 de junho eu aceitei o convite do governador Omar, do senador Eduardo Braga, do Partido dos Trabalhadores, do PP, do PV, do meu próprio partido, enfim, de todos os partidos que compõem a coligação, para ser candidata a prefeita da cidade de Manaus. Porque é óbvio, eu sou senadora da República, eu fui eleita em 2010, então eu tenho 6 anos de mandato no Senado, então uma situação muito tranquila para mim pessoalmente. Mas quando eu tomei essa decisão, eu não olhei a minha condição pessoal. Eu não olhei para esses 6 anos de mandato, de um cargo que é muito importante não só para o Amazonas, mas para o país. E é um cargo de muito poder. Eu simplesmente olhei para a minha cidade. Eu olhei para as necessidades da nossa gente, eu olhei para o sofrimento das pessoas que não têm água, que não têm uma assistência à saúde digna, olhei para uma educação municipal que tem uma qualidade inferior à educação do Estado. E vi que se o meu nome era capaz de aglutinar tantas forças políticas, eu disse sim e aceitei esse desafio. E repito, não só por ter amizade com a presidenta Dilma, por ser amiga do ex-presidente Lula, por ter amizade ao governador Omar ou ao senador Eduardo Braga, mas porque nós temos o mesmo projeto político para o Brasil e para o Amazonas. E, infelizmente, a cidade de Manaus não está inserida nesse projeto. Você veja, tanta coisa boa acontece no estado do Amazonas e a cidade não está inserida. Então eu me proponho, dentro dessa capacidade de aglutinar forças, de ter humildade, de sentar à mesa com todos e discutir os problemas, a ajudar a cidade de Manaus. E ajudar a cidade de Manaus significa ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Porque agora é muito fácil as pessoas chegarem e falar: vamos resolver o problema do centro, vamos resolver os problemas do camelô. Ora, há quanto tempo os camelôs estão esperando por isso? Aliás, eles têm tido 2 tipos de tratamento por parte do poder público. Ou muita violência, ou eles são completamente ignorados, esquecidos, não é? E isso é tão prejudicial quanto a violência, porque eles próprios não querem continuar trabalhando da forma como estão trabalhando hoje. E eu sei que eu tenho a capacidade, diante desses apoios que eu tenho em torno de mim, a capacidade de reunir todos os segmentos, não só os camelôs, mas a Federação do Comércio, a Associação do Comércio, os moradores que vivem no centro de Manaus, os órgãos federais que são muito importantes, porque eles têm uma interface direta com o centro histórico da nossa cidade, porque grande parte da nossa cidade está tombada, não é? Então não adianta você chegar e iniciar uma obra, por exemplo, de um shopping popular, de um camelódromo, que logo na sequência foi embargado por um órgão federal. Então não é assim que as coisas têm que ser feitas. Então é essa a garantia que eu dou.
a garantia de que nós teremos em Manaus, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. É inadmissível. Daqui a alguns dias, o governador Omar estará junto com a presidenta Dilma aqui em Manaus, inaugurando um conjunto habitacional com quase 10 mil unidades de casas populares do Minha Casa Minha Vida. Enquanto isso acontece, a prefeitura não tem um projeto sequer do programa Minha Casa Minha Vida. Então, essa é essa razão que eu me candidatei a prefeita da cidade de Manaus, porque entendo que reúno primeiro as condições para administrar, tenho muita experiência, não só como deputada federal, como senadora, mas 10 anos que fui vereadora da cidade de Manaus, e reúno condições, reúno experiência, mas o que é mais importante, reúno apoios, e quando eu falo de apoios, quando eu falo de parceria, eu não estou só falando de parceria com o governo federal e com o governo estadual. Estou falando em parceria também com as entidades da nossa sociedade, com os sindicatos de trabalhadores, com associações de moradores, com as entidades de mulheres, com as entidades juvenis, para que todos juntos possamos construir uma Manaus melhor para todos nós. Candidata, se eleita, quais seriam suas prioridades de fato no primeiro ano de governo? E qual que seria o seu primeiro ato como prefeita? Olha, o meu primeiro ato como prefeita será sentar com o governador para resolver definitivamente o problema da água. Agora, eu não vou esperar janeiro chegar para trabalhar. Eu tenho dialogado muito, por exemplo, com as pessoas envolvidas com o centro da cidade de Manaus e tenho feito a todas elas um convite. Quando acabar a eleição, possivelmente no final do mês de outubro, no segundo turno, já em novembro nós sentaremos para discutir o que fazer, onde irão trabalhar os camelôs, e já com um compromisso firmado entre nós. Todos os camelôs que trabalham no centro da cidade continuarão a trabalhar no centro da cidade, num lugar muito mais seguro, num lugar muito mais confortável para eles e para aqueles que procuram comprar as suas mercadorias. Mas mais do que isso, eu vou fazer com que cada um deles seja transformado num microempreendedor individual, porque muitos dos camelôs são mulheres, assim como os feirantes são mulheres que trabalham e não têm um amparo no momento da doença, no momento da gravidez. E eles estando inseridos na Previdência Social como microempreendedores individuais, eles poderão, nessas horas difíceis das suas vidas, contar com o apoio e com a proteção do governo através do INSS, recebendo auxílio doença, recebendo salário maternidade. Outra coisa que eu vou ter que fazer, então já falei da água, já falei do centro da cidade de Manaus, mas imediatamente mudar o formato da gestão administrativa da cidade. É impossível que uma cidade do tamanho de Manaus, com os volumes de problema que tem, continuar sendo administrada da forma arcaica como é. No transporte coletivo, por exemplo, um outro exemplo que eu poderia dar. No transporte coletivo, quem detém o controle do sistema são as concessionárias, as empresas que detêm a concessão. É o Sinetran que controla o sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus. Num comparativo, eu poderia dizer que isso seria como a presidenta Dilma escolher como diretores da Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações, o diretor-presidente da Vivo, o outro da Claro, o outro da TIM, o outro, enfim, de todas as empresas telefônicas, né? Seria a mesma coisa que colocar a raposa cuidando do galinheiro. Então eu tenho que tomar nas mãos, pegar para a prefeitura a administração do transporte coletivo. E como farei isso? De uma forma moderna, de uma forma em que os empresários não enganem mais a população dizendo que os ônibus estão rodando, quando na realidade eles estão parados no terminal. Então eu vou mudar a gestão administrativa da cidade de Manaus. Farei com que essa gestão seja transparente, moderna e eficiente. Então, imediatamente também deverei implantar o Centro de Operações Manaus, que é através do qual eu vou interligar todas as secretarias, mas num primeiro momento aquelas mais importantes como a Guarda Municipal, o transporte coletivo, o trânsito da cidade de Manaus, a saúde, através do sistema do SAMU e outros, para que eu possa visualizar melhor a cidade de Manaus. Vou descentralizar a administração, criando administrações regionais. Candidata, a gente vai se aproximando aqui do final do nosso tempo da entrevista, então eu gostaria de perguntar qual
qual é a sua estratégia agora para essa reta final de campanha para transformar esse empate técnico, digamos assim, na liderança realmente na intenção de votos, né, dos eleitores? Olha, a minha estratégia é continuar muito firme na campanha, não apenas eu, mas todos os nossos militantes, aquelas pessoas que estão envolvidas na nossa campanha. Continuar fazendo uma campanha limpa, continuar mostrando as nossas propostas para o povo da nossa cidade, muito mais do que dizer o que fazer. Nós estamos dizendo como nós vamos fazer, porque eu entendo que é isso que as pessoas querem ouvir da gente. E eu quero dizer o seguinte, a minha luta é para ir ao segundo turno, não é? Porque o segundo turno é uma segunda eleição. E eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas da cidade de Manaus terão, num segundo turno, caso a gente tenha, a oportunidade de ver claramente quais são os dois projetos, os dois times que disputam as eleições. Um time que é aquele que governa o Brasil, governa o estado do Amazonas e tem feito tanto bem, não apenas à Zona Franca, mas principalmente aos trabalhadores e à nossa gente. E o outro time, infelizmente, é aquele que por pouco, muito pouco, não destruiu a Zona Franca de Manaus, não retirou os direitos dos trabalhadores. Então, é isso que nós vamos mostrar, é isso que eu, como candidata a prefeita de Manaus, vou mostrar a toda a minha gente querida da cidade de Manaus. A gente encerra assim a primeira entrevista dessa segunda rodada com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Agradeço aqui a presença da candidata Vanessa Graziotin e do jornalista Mário Adolfo Filho, que também participou. Eu é que agradeço e quero aproveitar a oportunidade para pedir o apoio, o voto no 65, que não só é o voto da mudança da cidade de Manaus, mas é o voto daqueles que querem viver numa cidade melhor, porque nós podemos comparar uma prefeitura à extensão da nossa casa e, portanto, um prefeito a uma mãe. E eu quero cuidar da cidade, quero cuidar da minha gente querida, assim como toda mãe cuida dos seus filhos, com muito carinho, com muita atenção e com muito respeito.